Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui pelas redes sociais com vocês, falando aqui sobre a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e falando muito sobre a vitória do Botafogo contra o Sport, também a vitória do Fluminense contra o Flamengo no clássico Fla-Flu e também da derrota do Vasco contra a equipe do Grêmio. Nós vamos falar aqui tudo sobre isso, para a gente falar aqui com muito mais detalhes, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, hein, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, no canal do YouTube, vale a pena conferir. E às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, radioNSC.com e pelo aplicativo Rádiosnet, com informação do futebol carioca, também do esporte para você ficar sabendo de tudo, tudo para você saber de tudo, das informações e também das opiniões com a equipe que entende muito de esporte. E vamos falar aqui agora, primeiramente, do Botafogo. Que vitória do Botafogo, meus amigos, contra o Sport. Tava 2-1 no primeiro tempo, o time do Botafogo diminuiu a vantagem com o Arthur, mas no segundo tempo o Kadir decidiu o jogo. 3-2 e um golaço no finalzinho de jogo e colocando o Botafogo na dianteira e conseguindo a vitória. A joia Paramenha de 18 anos conseguindo aí fazer o gol da vitória e depois das mudanças do técnico Carlo Ancelotti, e depois das mudanças do técnico David Ancelotti, que favoreceu muito a equipe do Botafogo, e os gols, repito, de Atua e do Cadi duas vezes, e para o Sport, Léo Pereira e para o Sport, Léo Pereira e Rafael Thierry, e que agora está na quinta colocação do campeonato, com os 55 pontos ganhos, ultrapassando a equipe do Bahia. Já o Sport na última colocação, já rebaixado, com 17 pontos ganhos. Enfim, vamos falar aqui do primeiro tempo, que é a primeira chance. E vamos falar aqui do primeiro tempo, meus amigos, que o primeiro time rebaixado do Brasileirão. Vamos falar aqui do primeiro tempo, que a equipe do Sport surpreendeu o Botafogo na primeira etapa, né? A equipe do interino César Lucena fez o primeiro tempo de boa produção ofensiva e foi mais eficiente nas conclusões. Aos 13, no gol do Léo Pereira, do Lucas Lima, depois de uma ótima infiltração do Lucas Lima para o atacante do Sport invadir a área para fazer o primeiro gol. E aos 27, o gol aí do Rafael Thierry, mais uma vez o Lucas Lima participando aí na jogada dos gols, deu mais uma assistência, dessa vez em cobrança de escanteio, concluída pelo Rafael Thierry fazer 2-0. E o Botafogo reagiu de imediato com o Alex Telles, encontrou o Arthur livre na área do Sport. O atacante soltou uma bomba para descontar e começar a reação da equipe do time do Botafogo. E o desempenho da equipe do David Ancelotti gerou bastante insatisfação da torcida do Botafogo nas arquibancadas no estádio Newton Santos, e houve momentos de impaciência, né? E vaias nos gols do Sport, muitos erros de passe também na lentidão para romper a defesa adversária. E também, diga-se de passagem, apesar também do. E apesar do resultado parcial, o jogo foi para o intervalo com um cenário de equilíbrio. E na segunda etapa, a partida continuou equilibrada. Com as duas equipes buscando o ataque. A sorte do Botafogo que começou a mudar aos 12 do segundo tempo. Danilo acertou uma bonita cavadinha. O Danilo acertou uma bonita cavadinha para o Kadir, que dominou projetando a bola na área e chutou cruzado para empatar o jogo. E os técnicos, né, tanto o David Ancelotti quanto o César Lucena, efetuaram muitas mudanças e os alvinegros foram tanto superiores, inclusive. A equipe botafoguense passou a acumular chances claras de gol, mas exagerou aí, pecou, melhor dizendo, nas conclusões. Pegou nas conclusões e Barreira e Barbosa tiveram grandes oportunidades, chances de marcar, mas desperdiçaram. E nos acréscimos o Danilo procurou o Cadi novamente. O atacante acertou um chutaço no ângulo para garantir a virada do Botafogo e garantir a vitória, né? O jovem de 18 anos
Paramenho, conseguindo aí a vitória para o Botafogo e, e a esperança aí da equipe botafoguense de se qualificar para a próxima Copa Libertadores da América e volta a campo no próximo, nesse sábado agora, né, a partir das 7h30 da noite, contra a equipe do Grêmio, no Newton Santos, e por sua vez, o Sport recebe o Vitória no domingo, no reencontro com a Ilha do Retiro, né, depois do rebaixamento para a segunda divisão, nesse domingo, a partir das 6h30 da tarde, horário de Brasília. Então, o Botafogo tentando aí chegar ao objetivo que é qualificar, se qualificar na Copa Libertadores de forma direta. E o torcedor do Botafogo acredita e os jogadores também para tentar conseguir esse objetivo final, que é a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Meus amigos, vamos falar agora do Fla-Flu que aconteceu na quarta-feira no Maracanã e deu Fluminense, né? Venceu com autoridade aí no primeiro tempo, inclusive, principalmente no primeiro tempo, o Fluminense conseguiu aí fazer o resultado aí de 2-1 contra a equipe do Flamengo, se mantém no páreo no G5 do Campeonato Brasileiro e o Flamengo perdeu a chance de distanciar do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, né? E o time do Fluminense concluiu muito bem daquilo que podia fazer, principalmente na primeira etapa, né? A equipe do time do Zubeldia dominou o primeiro tempo, aproveitou as falhas do Flamengo para conseguir vencer, revés, diminuir para 2 pontos a distância da equipe rubro-negra para o vice-líder Palmeiras. Então, a equipe do técnico Luiz Zubeldia com grande atuação, principalmente no primeiro tempo, né? E vencendo aí por 2-1 e também com falhas da equipe do Flamengo. E o time do Fluminense mantém essa chama viva, né, de classificação na briga por uma vaga direta na Copa Libertadores da América. Por sua vez, a equipe do Flamengo, do técnico Felipe Luiz, perdeu a chance de liderar o Campeonato Brasileiro assim, com folgas, porque se vencesse a partida, aí ficaria com 5 pontos de vantagem para o Palmeiras na luta pelo título. Que teve atuação defensiva abaixo da média, né, com erros, né, principalmente do garoto João Victor, né, e cometeu falhas graves, né, perdeu a chance de disparar na liderança. Então, temos aí o Lúcio Acosta, abriu o marcador com golaço e o Serna se aproveitou de uma atrapalhada do Rossi para ampliar e o Jorginho diminuiu a vantagem em cobrança de penalidade máxima, bem cobrada, o volante da equipe rubro-negra. Então temos aí o Flamengo continuando na liderança, continuando na liderança do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Nacional, e a equipe do Fluminense sonhando por uma vaga na Copa Libertadores da América. Repito, o Flamengo está na primeira colocação do campeonato, continua na primeira colocação, com os 71 pontos ganhos. E o Fluminense na sexta colocação com os 54 pontos ganhos. Vamos falar aqui do primeiro tempo de jogo, porque o Fluminense foi dominante, né, na primeira etapa, né, no Maracanã. E o time do Luiz Ubeldia se propôs a pressionar a defesa do Flamengo com jogadores, né, com a equipe, né, com muitos jogadores desde o início do jogo e foi bem sucedida, né? Destaque para o Lúcio Acosta, que passeou assim, tentando conseguir ser um trunfo, né? Passeou, né? Do primeiro tempo, inclusive, né? E o destaque para o Lúcio Acosta, que foi muito importante no primeiro tempo, principalmente pela intermediária, né? Tentando os ataques, comandando os ataques do Fluminense, né? Pela intermediária do Flamengo, inclusive, e ele abriu a contagem com um golaço no ângulo, distribuiu bons passes e cavou faltas estratégicas, mas o segundo gol saiu de uma falha do Rossi, inclusive, a defesa do Flamengo se atrapalhou, e também com a falha também do João Victor, né, que recuou mal para o Rossi, e aí que piorou a situação, e aí o Serna fez o gol, né? Inclusive, né? O Rossi, que piorou a situação, tentar dominar a bola com embaixadinhas. Aí o colombiano pressionou, roubou a bola e colocou para o fundo das redes. E do lado do Flamengo, muitos jogadores estiveram em um ritmo aéreo. João Victor errou muitos passes, foi vaiado pela torcida. Saul tampouco conseguiu entrar no ritmo de jogo, além de desempenhos
apagados de Royal e Bruno Henrique, e o resultado justo para o Fluminense no primeiro tempo. Resultado justo na primeira etapa. E o resultado foi justo na primeira etapa. Já o Fluminense voltou no segundo tempo com uma estratégia diferente, né? Recuou bastante as linhas de defesa e entregou a bola para o Flamengo. A equipe do Felipe Luiz voltou com as mudanças, com destaque para a saída do João Victor, e que fez um primeiro tempo ruim, foi vaiado pelo torcedor, e o rubro-negro passou, melhor dizendo, e o rubro-negro passou a ficar mais com a bola, circulando de pé em pé e tentando explorar mais em jogadas pelo alto, inclusive. Mas com pouco sucesso. E o destaque do Fluminense, no primeiro tempo, o Lúcio Acosta foi substituído pelo Nonato, por desgaste. E o Fluminense ficou ainda mais defensivo. E o rubro-negro cresceu com a entrada do Cebolinha. E que o Samuelino, que não fez uma boa partida e não tá fazendo partidas, né? Não tá fazendo boas partidas o Samuel Lino. E pelo lado esquerdo, pela ponta esquerda, né? Insinuante, o jogador conseguiu dribles que abriram a defesa e quase marcou um golaço, né? Da batida de fora da área, mas o gol saiu por uma jogada criada do outro lado, né? O Juninho foi lançado na área, acertou um tiro de cabeça e o Fábio fez grande defesa. E na sequência, o Saul chutou para o gol e a bola bateu no braço do René e o árbitro marcou pênalti e convertido pelo Jorginho para fazer e diminuir a vantagem. E faltando poucos minutos para o final, o Fluminense conseguiu controlar as ações do Flamengo e assegurar a vitória no Maracanã. E importante para o Fluminense, diga-se de passagem, o time do Fluminense está aí com 54 pontos ganhos, sexta colocação, ultrapassando o Bahia com 53 pontos, né, inclusive. E o time do Flamengo permaneceu aí na liderança, permanece na liderança e o rubro-negro permanece na liderança com 71 pontos ganhos, mas viu a distância para o vice-líder diminuir para 2 pontos. Então, meus amigos e meus amigos, também tem aí a reclamação da arbitragem aí pelo lado do Flamengo, inclusive do lance do Bruno Henrique, né, do lance, né, do Thiago Silva em cima do Bruno Henrique. Os jogadores do Flamengo pedindo um pênalti, mas o árbitro não marcou e nem foi chamado pelo VAR, que era o Wagner Hillway, né? Polêmicas à parte aí no jogo. Mas temos aí o Flamengo enfrentará contra o Bragantino neste sábado, às 7h30 da noite, no horário de Brasília. E o Rubro Negro vai voltar a jogar no Maracanã neste sábado, às 9h30 da noite, horário de Brasília, contra o Bragantino, e no mesmo horário e no mesmo dia, né, sábado, temos aí Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. E vamos falar aqui agora sobre Grêmio e Vasco. O Vasco perdeu esse jogo contra o Grêmio e também, né, a quarta derrota seguida do Vasco no campeonato, né, e o time do Vasco não jogou bem no estádio da Arena do Grêmio. E os gols do Grêmio, Carlos Vinícius e Amuzu anotaram os gols para a equipe gremista na Arena de Porto Alegre. Então, o time do Vasco não jogou bem nessa partida, né, inclusive. E, e também na equipe do Grêmio com boa atuação, né, no estádio. E atualmente a equipe do Grêmio é o 12º colocado com 43 pontos ganhos e o Vasco 13º com 42 pontos ganhos, 12º colocado no Campeonato Nacional, certo? Vamos falar aqui, pessoal, do primeiro tempo, que logo antes do primeiro minuto, Cristaldo já obrigou o Léo Jardim a fazer um milagre, boa defesa em chute dentro da área e dois minutos mais tarde, Puma Rodrigues cabeceou e foi a vez de Volpe trabalhar. E depois Lucas Piton ainda finalizou de fora da área com perigo ao gol gremista. E no outro lado, o Amuzu também parou em Léo Jardim, que ainda evitaria outro gol do Cristal. Do jogo transcorreu aberto, bem jogado, inclusive, com chances para os dois lados. E o Grêmio iniciou em cima e com 3 minutos o Marlon teve chute bloqueado. E aos 5, o Carlos Vinícius aproveitou
Cruzamento desviado de Pavon, dominou e girou rápido na área para fazer 1-0. A partir desta vantagem, o ritmo da partida mudou. O Vasco passou a se arriscar mais e retomou o domínio da bola. O Ferretti perdeu o gol de empate em cabeçada que tirou tinta da trave. Ryan de muito longe obrigou o Volpe a fazer defesa também, a espalmar, melhor dizendo, para escanteio aos 29. E o Grêmio, né, recuou e esperou o momento no contra-ataque, né, inclusive, e ele apareceu no finalzinho, né, o gol aí do Amuzu, quando o Dodge roubou a bola e no meio e acionou o Amuzu em velocidade, o atacante tocou no cantinho e garantiu a vitória. O Matheus França nos acréscimos ainda teve chute perto do travessão e aí não foi aproveitado. Então a equipe do Vasco perdeu essa chance, jogou mal, inclusive, a equipe do Vasco, quarta derrota seguida da equipe Cruz Maltina e que vai encarar contra a equipe do Bahia, jogo difícil na Arena Fonte Nova no domingo, às 4 horas da tarde, e no sábado, Botafogo e Grêmio no Newton Santos, às 7h30 da noite. E esse foi mais um pós-jogo de hoje, especial, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Se inscrevam no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like e seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí terças e quintas-feiras, 18 horas, no canal do YouTube, vale a pena conferir. E às 11 da manhã de todo sábado com vocês na Rádio Nossa Senhora. E também falando sobre a programação especial desse grande jogo, desse grande confronto que vai acontecer na próxima semana entre Flamengo e Palmeiras, 6 da tarde. Estaremos aí no nosso pré-jogo, 11 da manhã, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. A onda que chega no seu coração, acompanhando pela Rádio Net também, pelo YouTube do Conversa de Torcedor, e falando sobre o futebol carioca, seleção brasileira e também do esporte em geral, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia, fique com Deus e até a próxima aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Aquele abraço, felicidades e até lá. Tchau, tchau.